Marcos capítulo 5, a partir do verso 35, eu vou ler até o 34. Uma passagem bastante conhecida, mas Deus sempre fala algo novo conosco. A cada leitura, a cada manhã, as misericórdias dele se renovam. Eu tenho dito que nós não precisamos de uma nova revelação. Nós precisamos viver a revelação que já nos foi dada. E muitas vezes a gente vem ao culto pensando assim: eu vou lá para receber algo de Deus. Só que o culto, nós é que oferecemos algo para Deus. Então, se essa palavra não atingir a sua vida diretamente, não se sinta assim: poxa vida, Deus não falou comigo. Eu falo porque tem pessoas passando por problemas específicos, pessoas que não estão vindo na igreja. Aí ela vem na igreja um dia para ver se Deus fala com ela. Aí naquele culto Deus queria falar com outro. Deus queria falar de outro assunto, de outro problema. E aí a pessoa volta assim frustrada: puxa, Deus não falou comigo. É um ato muito egoísta da nossa parte. Porque se Deus não falou com você, mas a mensagem ela é proveitosa, é para que você repasse ela para alguém. É para que você chegue lá e ministre na vida de alguém. Marcos capítulo 5, verso 25 diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Quantos anos, irmãos? 12 anos. Havia gastado tudo o que tinha. Quanto que ela gastou? Tudo. Não fala quanto é, mas diz que ela gastou tudo. Todo o dinheiro que ela tinha, ela havia gastado, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. 12 anos sofrendo com uma enfermidade. Presta atenção, que talvez você chegou aqui com algum problema, com algum tipo de problema, que atacou você há uma semana, há um mês, e você já está arrancando os cabelos aí, desesperado, desesperada. Essa mulher sofria há 12 anos. Um sangramento, uma hemorragia. Talvez você gastou um dinheiro com médico ou com uma consulta essa semana e você está assim: meu Deus, que fortuna. Essa mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. E tudo, eu imagino que se ela tinha uma casa, ela vendeu essa casa. Se ela tinha móveis, ela vendeu esses móveis. Porque ela gastou tudo. Tudo. E nesses 12 anos, ao invés dela melhorar, o relato de Marcos diz que ela só piorava. Era um problema que crescia progressivamente. Durante quanto tempo? 12 anos. Verso 27. Ela havia escutado falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Todos nós um dia ouvimos falar de Jesus. Como Ele cura, como Ele liberta, como Ele restaura, como Ele salva. E aí nós viemos até Ele. De repente, como eu falei, essa mensagem é para que você leve para alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Ou que ouviu assim, mas não deu muita bola, muita atenção. Porque essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e chegando por trás de Jesus, por trás dele, tocou na sua capa. Verso 28. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela tocou em Jesus, o sangramento parou, a hemorragia passou e ela foi curada.
Verso 30. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder, havia saído virtude, em algumas versões. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Jesus sentiu que alguém tocou nele e dele saiu virtude, dele saiu poder. E ele parou, ele estava andando, uma multidão atrás dele. Ele parou e perguntou assim: quem me tocou? Os discípulos disseram assim: Jesus, tem uma multidão ao seu redor e o Senhor pergunta quem que te tocou? Todo mundo te tocou, ué. Todo mundo está querendo encostar no Senhor. E ele falou: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Eu senti quando alguém me tocou e saiu poder de mim. Verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Uma passagem muito conhecida, uma passagem simples, que talvez até dispense muitos comentários, mas sabemos que o Espírito Santo do Senhor está aqui no nosso meio, e sabemos que tem pessoas aqui que precisam ser renovadas na sua fé, no seu espírito, na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Então que o Senhor use a vida dessa mulher, cujo nome a Bíblia nem menciona, para falar conosco, para contextualizar nos nossos dias quais as lições podemos tirar dessa passagem, desse episódio, para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém. Amém. Irmãos, muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida. Deus permite que alguma coisa nos incomode durante algum tempo, com o propósito de nos aproximarmos dele. Quantos creem que Deus tem um propósito em tudo, em todas as coisas? Amém. Você está aqui hoje de manhã é porque havia um propósito. É porque Deus trouxe você aqui. E a palavra do Senhor, ela diz que aquela mulher sofria há 12 anos. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia que naquele dia, naquele momento, ela iria se encontrar com Jesus. E a enfermidade dela seria curada. E isso ficaria registrado na Bíblia. Embora não cite o nome dela, embora não seja citado o nome dessa mulher, mas a história dela serve de inspiração mais de 2000 anos depois, para mim e para você, como uma atitude de ousadia e de fé. Deus permite que algo nos incomode, para que nós sejamos atraídos à presença dele. Porque quando as coisas vão bem para nós, a nossa tendência é nos acomodarmos e não buscarmos a Deus. É ou não é verdade? Quando está tudo bem com você e comigo, eu estou com as contas em dia, lá em casa está tudo certo, estou bem com a minha esposa, estou tranquilo e tal. Aí a gente para de orar. Você vê, no seu inconsciente você fala assim: eu vou orar para quê? Está tudo certo. Mas Deus permite que algo nos incomode. Deus permite que algo nos apurrinhe, para que nós passemos a buscá-lo com mais frequência, passemos a orar mais.
Talvez você está passando por alguma situação. É para que você busque mais a Deus. É para que você se aproxime de Jesus. Para que você tenha mais intimidade com Ele. Porque nós damos um tempo muito curto e de pouca qualidade para Deus. Nós enchemos a nossa agenda, temos tantos compromissos, mas nós não paramos para ouvir Deus. O máximo que nós paramos é um dia, num domingo, durante poucas horas para falar com Deus. Mas na nossa casa, a maioria, salvo exceções, a maioria não tem o hábito de ler a Bíblia ou de orar, de falar com Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas é o menos lido. A passagem mais lida da Bíblia, vocês devem saber qual que é. Aquela que fica aberta lá na sua casa, em cima da prateleira lá, Salmo 23, não é? Ou Salmo 91. Mas tem tantas promessas aqui, irmãos. Tem tantas histórias lindas como a dessa mulher. Tanta coisa, tanta riqueza. Eu não sei como é que muitas pessoas conseguem ficar, sei lá, uma semana sem ler a Bíblia. Uma semana sem orar, sem falar com Jesus, sem falar com Deus. Aí Deus vai e manda um problema. Algum tipo de sofrimento. Então, se você tem passado por dificuldades, por tribulações, é Deus falando para você ir até Ele, vá até Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela foi até Ele. E ela teve, além da sua fé, ela teve atitude, porque havia uma multidão. E a mulher, na cultura judaica, ela não tinha direito nem de falar em público, quanto mais de se aproximar de um mestre, que era Jesus, conhecido naquela época por estar fazendo grandes coisas. É interessante que nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, se você ler o verso 21, o verso 22 em diante, um pouquinho antes dessa passagem, você vai ver um homem se aproximando de Jesus. Um homem chamado Jairo, que estava com a filha dele doente. Ele chega para Jesus de frente. Chega para Jesus e fala: Jesus, eu estou com um problema. Minha filha está doente. Jesus: não, pode ficar tranquilo, nós vamos lá, nós vamos resolver isso. Olha a diferença. Ele chega de frente para Jesus. Ele se dirige a Jesus, olhando no olho de Jesus, falando diretamente com ele. Diferente da mulher, que teve que chegar por trás, que teve que sair do meio da multidão, teve que tocar em Jesus escondida. Essa mulher, irmãos, sem nome, sem definição de idade, não fala aqui, uma mulher que era marcada pelo sofrimento, que vivia em desespero, porque ela tinha uma enfermidade que debilitava ela. E mais do que isso, uma enfermidade que colocava ela num contexto social desfavorável. Porque uma mulher que sangrava, que tinha uma hemorragia contínua, certamente ela não poderia ter filhos. A mulher na cultura judaica que não podia engravidar, a estéril, era considerada amaldiçoada. E a mulher que sangrava no período menstrual era considerada imunda. Essa mulher não sangrava só no período menstrual, ela sangrava a vida toda. Então tudo que ela tocava era considerado imundo. E essa mulher então, porque a gente acha que é fácil, né? Ah, tem uma multidão ali, Jesus está no meio, eu vou lá. Não. Para ela chegar a estar no meio dessa multidão, ela teve que vencer o preconceito, a rejeição. E ela chega por trás de Jesus, porque ela não se achava digna de chegar até Ele. E a cultura judaica também não considerava ela digna. Eu imagino os discípulos andando ao lado de Jesus,
né? Todo mundo ali, bonitão. E essa mulher então chega por trás. Ali estava uma mulher que passava por problemas emocionais, financeiros, perdeu tudo, não foi? Então ela estava quebrada. E espirituais. Emocionais porque uma mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada. Financeiros, ela gastou tudo que tinha buscando a sua cura. E a Bíblia diz que ela só piorava. E espirituais, porque era considerada imunda. Ela sofria há 12 anos e já havia tentado de tudo. Ela já havia ido em tudo quanto é lugar, irmãos, atrás da cura, atrás da restauração dela. Mas naquele dia, ela sai do meio da multidão e toca em Jesus. E aquele toque mudou a vida dela. A cura está em Jesus. A salvação está em Jesus. A libertação está em Jesus. Não está no AA, não está em instituições, não está nos psicólogos. A verdadeira libertação. João capítulo 8 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer que você hoje seja ousado, seja ousada. E tenha coragem de se aproximar dele. Tenha coragem de assumir quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas. Porque a maioria dos milagres que foram registrados na Bíblia, eles representam deficiências e debilidades que nós temos na nossa vida. Eu sei que não tem ninguém aqui com um fluxo de sangue, senão você já estaria lá no João 23, no Felício Roxo, no Odete Valadares, em algum hospital desse aí, se tratando, e seria curada facilmente. Então essa palavra não é assim, essa palavra aqui é para todas as mulheres que estão com hemorragia. Não, não é isso. Tudo que está na Bíblia tem um sentido espiritual. Essa mulher era considerada imunda, impura, e estava quebrada financeiramente. Talvez você está passando por alguma dessas situações. Talvez você se considera impuro por causa do pecado. E pode se considerar mesmo, porque o pecado nos torna impuros. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos nós pecamos. E por isso nos afastamos de Deus. Somos destituídos da glória de Deus. Ou talvez você está passando por um problema financeiro, que não é difícil. Um país em crise, o desemprego está bombando. Talvez você está passando por um problema financeiro. Em alguma dessas situações você vai se enquadrar. Talvez você está passando por um problema espiritual. Você tinha uma intimidade com Deus, você tinha tanta proximidade com Jesus, você tinha prazer em orar, em ler a Bíblia, mas você foi tomado por uma apatia espiritual. Você não se alegra mais na presença de Deus. Hoje Deus quer colocar um sorriso novo nos seus lábios. Deus quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Mas você precisa reconhecer que alguma coisa na sua vida não vai bem. Se tudo que eu falei aqui não se enquadrou, não, irmão, eu estou tudo bem, está tudo beleza. Então você vai levar essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir falar de Jesus através de você. Como o Márcio falou aqui, nós não temos só problemas, nós temos alegrias. Não, minha vida tem sido alegre, tem sido uma bênção. Amém. Você vai ser um canal de bênção na vida de alguém então. Você vai trazer alguém à presença de Jesus no próximo culto, ou lá na sua igreja, ou lá na sua célula. Você vai trazer alguém à presença de Cristo. Quantos precisam do toque de Jesus hoje? Levanta a mão assim. Amém. Que bom que você entendeu.
Podemos relacionar a vida dessa mulher com a história de muitas pessoas que estão sofrendo por uma enfermidade física ou espiritual. Ela também representa pessoas que precisam ser curadas na alma. Pessoas que passaram por decepções, por traições, pessoas que apostaram às vezes. Irmãos, o que nós recebemos de relatos assim, eu e a minha esposa, pessoas que apostaram tudo num casamento e o casamento não deu certo. Acabou o casamento. Ele me largou, ela me largou. E eu apostei tudo naquele relacionamento. Casamos na igreja, pastor. Casamos tudo certinho. Fizemos tudo certinho. Decepções, sentimento de abandono, de rejeição, de tristeza. Talvez você seja essa pessoa, como aquela mulher amargurada, sofrida. E você já tentou de várias maneiras, como ela. Ela passou na mão de muitas pessoas, de muitos médicos, mas o problema dela só piorava. Talvez você tenha um vazio existencial dentro de você, causado pela rejeição, pelo abandono, pela morte de alguém que você amava muito. E você já tentou preencher isso de tantas formas, de tantas maneiras, com sexo, drogas, música, de tantas formas você já tentou preencher esse vazio. Já passou na mão de tantas pessoas. Mas como aquela mulher, o problema parece que só piora. A cada ano parece que a dor vai aumentando. Parece que a coisa vai piorando. A palavra do Senhor diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tem poder para nos curar. Enfermidades físicas, espirituais, mentais. Jesus levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. O castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos curados. Nós somos sarados. Jesus está aqui hoje, Ele pode curar você. Ele pode mudar a sua história. Ele pode abrandar o seu sofrimento. Ele pode fazer com que você saia daqui como uma pessoa diferente. O mesmo Jesus que fazia milagres lá nos evangelhos, Ele está vivo e Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Apenas creia nisso. A diferença do toque daquela mulher foi a fé, irmãos. Ela acreditou, só isso. Muitos vêm tocar em Jesus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Muitos vêm até Jesus. Havia uma multidão seguindo Jesus ali. E muita gente, eu creio, encostando nele. Vamos encostar nele. Para quê? Não, porque quero ver se acontece alguma coisa. Mas aquela mulher estava determinada. Ela tinha uma fé, porque ela ouviu falar de Jesus. E algo interessante que eu descobri aqui, ela conhecia, certamente ela conhecia as profecias. Porque no livro de Malaquias, no capítulo 2, existe uma profecia sobre Jesus que diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. A palavra asas, citada aqui no livro de Malaquias, no original hebraico é o termo kanaf, que significa asa, mas que também significa extremidade das roupas, a orla das vestes. Então aqueles que, olha o que fala em Malaquias: para vocês nascerá o sol da justiça, e ele trará cura nas suas asas, na orla das suas vestes. Aquela mulher conhecia. Por isso que ela pensou, a Bíblia diz que ela arrazoou consigo mesmo:
eu vou só tocar nele, porque certamente, se eu apenas tocar, eu conheço a Bíblia, eu conheço Malaquias, se eu tocar nele, eu serei curada. Jesus operou muitos milagres, irmãos, muitos, mas esse aqui chama a atenção, porque a maioria das pessoas chegava até Jesus e falava: Jesus, eu sou cego, eu preciso enxergar. Jesus, eu sou coxo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas se dirigiam diretamente a ele. Mas essa mulher, eu sei, ela se achou tão impura, tão indigna, tão distante, tão afastada de Deus. Irmãos, e quando Jesus diz assim: quem me tocou? E os discípulos tentaram abafar o negócio. Não, esquece isso, Jesus. Tem muita gente aqui, não tem como saber quem te tocou. Ele para e começa a observar. Ele diz assim: não, alguém me tocou. Peraí, alguém me tocou. Sabe o que era aquilo? Jesus queria curar aquela mulher da rejeição. A atitude de insistir em saber quem tocou ele demonstra o amor e o cuidado. Aquela mulher precisava ser vista por todos, não mais como a mulher com hemorragia, mas a mulher que com apenas um toque tinha sido curada. Ele queria dar voz a ela. Era como se ele quisesse que ela testemunhasse. Essa mulher não tinha nome na Bíblia. Em todos os títulos que você vê na Bíblia diz assim: a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, a mulher com hemorragia. Ela não era conhecida pelo seu nome. Ela era conhecida pelo seu problema. Talvez você também seja conhecido assim. Seja conhecida assim das pessoas. Ah, aquele lá que nada dá certo para ele. Aquela mulher lá que já casou 2 vezes e nunca foi feliz, coitada. Nem filho não conseguiu ter. Aquele cara lá no bairro lá que só vive desempregado, perambulando pelas ruas lá, tomando cachaça. Jesus a conhecia pelo nome. Jesus quis que ela testemunhasse aquilo que talvez seja o sinônimo, o símbolo da sua derrota. Deus quer transformar no seu maior troféu. Lembra quando Jesus curou um paralítico em cima de uma cama? Que andava em cima de uma, que foi carregado em cima de uma cama? Jesus fala para ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. Podia ter falado assim: levanta e anda, deixa esse leito para lá, larga isso para lá. Não, levanta, toma o teu leito. Pega o que era o motivo da sua vergonha, o símbolo da sua derrota, e levanta agora como um troféu, porque você agora vai testemunhar para as pessoas. Lembra desse leito aqui, onde eu estava deitado? Jesus me curou. Aquilo que tem sido o motivo do seu sofrimento, da sua dor, da sua tristeza, Deus quer transformar num testemunho que vai impactar vidas, como Ele fez com a vida dessa mulher. Você crê nisso? Amém. Em nome de Jesus.